Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor, amém? Meu nome é Isabela e sejam muito bem-vindos. Bom, hoje eu vou falar sobre fé. De acordo com o dicionário, a fé é a confiança absoluta em alguém ou em algo. No que ou em quem você tem posto a sua confiança? Será em carros? Será em cavalos? No que você tem posto sua confiança? Você tem posto sua confiança em qualquer pessoa? Eu te digo que você tem que colocar a sua confiança absoluta em Deus. Deus é fiel. Deus é o nosso Pai, Ele nos quer ver bem. Deus, Ele não vai te trocar, Deus não vai te abandonar. E Deus não mente. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para mentir. Além disso, Deus não tarda e não falha. Hebreus 11:1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O versículo 6 desse mesmo capítulo diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, no caso, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Como assim sem fé é impossível agradar a Deus? Como nós vimos no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que se não veem. E Deus, a gente não pode ver. Então, como é que a gente vai crer em Deus sem fé, sendo que a gente não consegue ver Deus? Sem a fé é impossível agradar a Deus, pois não podemos ver Deus. Então, como creremos nele sem fé? Sendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem. Somente com a fé podemos acreditar em Deus e na Bíblia, porque a gente não pode ver Deus, também não pode ver o passado ou ver essas histórias bíblicas acontecendo realmente. Então, é através da fé que a gente crê que tudo que está escrito na palavra de Deus é verdade. Existem também muitos versículos da Bíblia sobre fé, mas um versículo que fala bastante assim, sobre fé, que eu recomendo vocês lerem, é Hebreus 11. Diz sobre muitas situações em que as pessoas precisaram ter fé para passar por elas. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês alguns versículos bíblicos sobre fé, porque existem vários versículos da Bíblia que falam sobre isso. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês. Primeiro, eu vou mostrar Romanos 1:17. Romanos 1:17 diz assim: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Agora, 1 Timóteo 1:19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Devemos conservar a nossa fé e a nossa boa consciência. Devemos ser bons, termos um coração puro. Além disso, não podemos rejeitar a nossa fé. Porque tem muitas pessoas que abandonam a nossa fé. Então, como é que a gente faz para não abandonar a nossa fé? Para a gente ficar firme na nossa fé? Leitura da palavra e oração. Será que você tem lido a Bíblia? Será que você tem orado? Nós temos que ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. Na palavra do Senhor está escrito que temos que meditar na Bíblia de dia e de noite. Então devemos sempre ler a Bíblia. Efésios 6, a partir do versículo 10, nos diz sobre a armadura de Deus. No versículo 17 diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é a nossa espada. Agora, Tiago, capítulo 2. Tiago 2, versículo 20 diz assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? E o versículo 22 diz: Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E o versículo 26 diz assim: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós temos sim que ter fé em Deus, mas temos que fazer a nossa parte, porque o possível nós fazemos, o impossível Deus faz. 1 Coríntios 16:13 vem dizer: Vigiai e estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Bom, eu já expliquei para vocês como ficar firme na fé, que é orando e lendo a Bíblia. Agora, 2 Coríntios 5:7.
Busquem, pessoal, ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de intimidade. Façam propósitos, façam jejuns. E além de ler a Bíblia e orar, a gente tem que ir na igreja também. Temos que estar na igreja, ok? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Às vezes, quando nós olhamos ao nosso redor e vemos a nossa situação, a gente pensa assim que é impossível. A gente perde as nossas esperanças, e então a gente perde a nossa fé. Mas aqui nos diz, porque andamos por fé e não por vista. E nós não temos que viver somente com a situação que nós estamos vivendo. Assim, ter fé de acordo com a situação que a gente está vendo, de acordo com a coisa que a gente está vendo. Falar não somente do que nós estamos vendo, mas do que nós queremos ver. Por exemplo, estava muito tempo sem chover em Israel. Então, Elias falou para o seu servo assim: vai lá e olha se vai chover. Se tem um sinal assim que vai chover. Ele mandou o servo dele fazer isso 7 vezes, até ele ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando Elias estava dizendo que ia chover, ele não estava dizendo o que ele estava vendo, mas o que ele queria ver. Comece a profetizar coisas boas sobre a sua vida. Marcos 11, do 22 ao 23 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Temos que ter fé. Quando a gente for orar, nós temos que ter fé de que aquilo que nós estamos pedindo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Porque se for pra gente orar e não ter fé de que aquilo pode acontecer, que Deus tem capacidade de fazer aquilo, é melhor nem orar, pedindo aquela coisa. Lucas 17,6 diz assim: e disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Talvez você pense: falou grão de mostarda, assim, aleatoriamente, só veio na cabeça e falou. Não. O grão de mostarda é um dos menores grãos que existem no mundo. Ou seja, que Jesus está dizendo que nós temos que ter fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda. Lucas 18,42 diz: e Jesus lhe disse: recupera a visão, a tua fé te salvou. Nós podemos ver em muitas passagens em que Jesus diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Por quê? A pessoa que Jesus curou, ela teve fé em Jesus primeiro. Então Jesus fez a parte dele, que é curar a pessoa, mas a pessoa fez a parte dela, que é ter fé. Como eu já disse, o possível nós temos que fazer, o impossível Deus faz. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Agora, Mateus 17,20. Diz assim: e Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Além disso, pessoal, a fé é um fruto do Espírito. Vem nos dizer em Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho das notificações. É isso, tchau!